Olá pessoal, começando o nosso curso de oficina de peças com a aula de reclamação trabalhista. Se você que está assistindo essa aula não esteve presente na nossa aula ao vivo, eu quero te dar as boas-vindas e dizer que o meu compromisso com esse curso é te ajudar na sua aprovação. Então a gente faz uma parceria, eu faço a minha parte, que é fazer tudo que tiver ao meu alcance, tentar sanar todas as suas dúvidas, responder você pelo WhatsApp no momento da sua dúvida, mas você precisa fazer a sua parte, que é o quê? Estudar e treinar, que não tem receitinha mágica, né, gente? Segunda fase é estudo e treino. Treino é muito importante, porque às vezes a gente acha que sabe fazer a peça, a gente está cansado de ver a estrutura da peça, mas a gente não sentou para tentar fazer, a gente fez uma vez só. E aí, chegando na hora da prova, você olha para aquele papel em branco, e aí? Será que tudo que você aprendeu, você desaprendeu? Não, você não desaprendeu. Então, meu papel aqui é facilitar ao máximo para você o entendimento de cada peça. Mais do que passar a estrutura, o passo a passo, eu quero que você entenda tudo o que você está fazendo. Porque se na hora da prova, por exemplo, por algum motivo, seja questão emocional, qualquer coisa, você esquecer da estrutura da peça, ou caiu uma peça, Deus me livre, que ninguém nunca nem treinou, nem tem aqui no nosso curso de oficina de peças, que eu acho praticamente impossível, mas vai que acontece. Se você entender, você consegue desenrolar qualquer peça. Inclusive temos uma aula, vai ser a nossa última aula, que é da peça coringa. São duas peças que servem para você estruturar qualquer peça trabalhista. Você pode não tirar 5, mas você consegue os pontos suficientes para a sua aprovação. E uma dica que vale muito, gente, vocês estão fazendo prova da OAB. Vocês têm que entender que a banca não quer de você nenhum conhecimento fora do comum. Eu ensino os alunos a serem aprovados. Não precisa fazer a peça perfeita, porque quando você tenta fazer a peça perfeita, quanto mais você treina a peça perfeita, é o ideal? É o ideal. Mas vamos ser realistas, a gente tem menos de 2 meses para essa preparação, né? Quem veio da repescagem tem até mais tempo, mas nem todo mundo manteve o ritmo de estudo desde o início. Então a gente tem que ser práticos. E qual que é o meu papel aqui? Facilitar o máximo possível o seu caminho, de uma forma que você consiga fazer uma peça para ser aprovado. Nota na segunda fase não vale de nada na sua vida. E eu já começo dizendo, eu passei com um 6. Passei com um 6, 6,0, cravado ali. Estudei o quê? Acho que nem foram 2 meses o prazo de intervalo entre a primeira e a segunda fase. Não sabia quase nada de direito do trabalho, graças a Deus eu fiz o curso para a segunda fase, porque do jeito que eu era convencida e me achava, quase que eu não fiz curso nenhum, e aí ó, não ia passar, com certeza não ia passar, só passei porque eu fiz o curso. Então, é possível estudar nesse tempo? É possível começar a estudar agora sem saber nada e conseguir ser aprovado? Desde que você tenha foco, dedicação. Estabeleça um cronograma semanal. Por que semanal? Porque se você fizer um cronograma até o final, até o dia da prova, vai ficar muito grande, você vai ver o tanto de coisa que você tem para fazer e não vai conseguir cumprir. Então, você tenha metas semanais. O nosso curso aqui é ótimo para isso, porque a gente tem uma aula por semana. E sendo uma aula por semana, você já se compromete a treinar aquela peça durante a semana. Claro que você não vai fazer só isso, você vai treinar questões, vai estudar direito material, direito processual, mas o curso aqui já te ajuda a estabelecer essa meta semanal de uma peça por semana. Claro, não entendeu? Você não vai para a próxima sem ter entendido essa. E aí, por isso, o nosso curso, né, como você está assistindo agora essa aula gravada, tem as aulas ao vivo, que é o diferencial do curso mesmo, é para a gente ter esse contato pessoal, infelizmente não presencial, mas assim eu consigo ter alunos do Brasil inteiro e eu acho isso muito legal, adoro ter vários sotaques aqui na nossa turma. Mas é importante que você também assista essas aulas gravadas para reforçar o que você aprendeu na aula ao vivo, que na minha opinião é a mais importante, é a aula ao vivo. Mas se algum dia você não puder, tiver que entrar mais tarde na aula ou tiver que sair mais cedo, isso acontece, não é assim na vida, nas aulas presenciais de vocês, um dia você falta, um dia você chega atrasado, um dia você tem que sair mais cedo, isso acontece. Mas você tem a sua disponibilidade, você tem a disponibilidade de ter você tem à sua disposição, professor desenrolou aqui, você tem à sua disposição essas aulas todas gravadas, o material didático. Então, assim, você tem
tudo na sua mão para conseguir a aprovação. E eu me comprometo a te ajudar no que for preciso. Teve dúvida? Não espera a aula, não. Me manda no WhatsApp. Você tem meu WhatsApp, né? Eu te dei para isso. Você tem o meu número, é para isso também. Teve dúvida? Pode parecer boba, pode parecer profunda demais, me manda. Não acumule dúvidas, porque dúvidas acumuladas vão crescendo e geram insegurança no aluno. Então, a nossa ideia aqui é você não ficar com dúvida. E treina, gente. Treina, porque segunda fase é treino e estudo. Não tem jeito. Mas chega de enrolação. Era só esse comecinho, essa introdução para explicar como funciona o curso para vocês. E agora a gente vai, de fato, falar sobre a reclamação trabalhista, que é a primeira peça. E eu sei que tem gente que não está apostando em reclamação trabalhista, porque caiu na última prova, né? Isso, gente, vocês vão olhar aí no material de vocês, se ainda não viram, não quer dizer nada para a FGV. Por diversas vezes a FGV já cobrou 2 peças seguidas a mesma vez. Num ano seguidinho do outro, num exame seguidinho do outro, já cobrou a mesma peça. Então, não quer dizer que caiu reclamação trabalhista na prova passada que não vai cair nessa. Ah, mas a chance é pequena. Gente, não tem nenhuma regra que justifique as peças que são cobradas em direito do trabalho. A banca acostumou muito mal vocês cobrando praticamente reclamação trabalhista, contestação e RO. A banca fez isso. E aí, o que aconteceu? De tanto tempo sendo cobrado sempre essas peças, se um dia ela cobrar um recurso de revista, vocês vão pirar. Eu conheço vocês vão pirar. Mas não tem motivo para isso. A gente vai ver na aula de recurso de revista. Pode cair uma reclamação trabalhista? Pode, independente da última prova que foi cobrada. Pode cair reclamação trabalhista perfeitamente. Então, vamos deixar de lado essa má vontade com reclamação trabalhista. Eu sei que tem reclamação trabalhista é aquela peça, ou você ama ou você odeia. Porque tem gente que adora reclamação trabalhista e quer que caia reclamação trabalhista. Tem gente que não gosta de reclamação trabalhista. Eu sou uma pessoa que eu detesto fazer reclamação trabalhista. Não gosto. Faço todas as peças na minha vida, feliz da vida. Agora chega a reclamação trabalhista, eu olho assim, tem uma inicial para fazer. Tem que fazer, né? Sou paga para isso, vou ter que fazer, mas gostar eu não gosto, não. É chato, porque você começa um processo do nada. Não existe processo, você vai dar início àquele processo. Então tá tudo em você, depende de você. Você vai dar início àquele processo, né? E aí alguns alunos têm mais dificuldade de identificar as teses de mérito por se tratar de uma reclamação trabalhista. Mas não tem segredo não. A gente vai ver isso inclusive na segunda parte da aula, né, que é dedicada a essa parte prática, que eu vou fazer uma questão com vocês. Então, podem ficar aí com o material de vocês, anotem e a gente vai passo a passo. Primeiro ponto, reclamação trabalhista. O que é uma reclamação trabalhista? Ela é uma petição inicial. Se ela é uma petição inicial, você está dando início ao processo. Não temos dificuldade no processo do trabalho, principalmente em reclamação trabalhista, para identificar a peça. Identificar a peça é a parte mais fácil, principalmente uma reclamação trabalhista. O que o enunciado vai dizer que vai fazer com que você saiba que a medida processual cabível é o ajuizamento de uma reclamação trabalhista? Ele não vai ter nenhum ato processual praticado, porque essa dica vale para todos. Qual é a pergunta que você se faz para identificar qual é a peça? Qual foi o último momento processual praticado? Qual foi o último ato processual praticado? O que aconteceu por último ali no processo? Se não tem processo, só te resta fazer uma reclamação trabalhista. Pode até ser uma ação de consignação em pagamento, mas a gente preocupa lá para frente na nossa aula de ação de consignação em pagamento. Hoje a gente está trabalhando reclamação trabalhista. Como que é reclamação trabalhista? O enunciado vai trazer lá todas as reclamações do empregado, vai dizer que trabalhava na empresa de tal horário a tal horário e vai trazer todos os direitos que ele entende que a empresa violou. Por isso que chama reclamação trabalhista. Ele está reclamando de tudo da empresa. Então ele vai sair reclamando, porque para ele a empresa está sempre errada. E aí no final o enunciado vai dizer, você na qualidade de advogado da empresa, do reclamante ou do empregado, ou vai trazer o nome do fulaninho lá, proponha a medida processual cabível. Difícil de identificar? Não. Por quê? Porque o próprio enunciado não vai trazer nenhum ato processual praticado, são só as reclamações. Você identificou que é reclamação trabalhista. E aí, gente, uma dica que vale ouro, tá?
Eu faço questão de todas as nossas aulas, na hora que a gente for fazer a peça, a gente trabalhar muito com o rascunho. Vocês vão perceber que um rascunho bem estruturado, ele é assim, é o rascunho de um lado, a CLT do outro. Aí você vai no meio fazendo a sua peça ali tranquilamente. Se você estruturar bem o seu rascunho e tiver a CLT do seu lado ali, tá tranquilo, tá? Então, pode ficar sossegado. Então, a gente vai sempre trabalhar muito com o rascunho. E aí, quando você pega a sua prova, recebe a prova e começa a ler o enunciado, eu sei que você tem a tendência de sair marcando no próprio enunciado o que você acha que é importante. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, como que você sabe o que é importante se você nem sabe qual é a peça, se você nem sabe qual é o seu cliente? Por isso é que a primeira leitura você vai me prometer que você nunca vai marcar nada, você só vai ler. Ler para quê? Para identificar qual é a peça, para identificar quem é o seu cliente. Aí quando você for fazer a segunda leitura, já sabendo qual é a peça, já sabendo qual é o cliente, aí você sabe quais são as informações principais que você vai marcar. E aí você vai ler e vai fazendo as marcações no enunciado. Depois você começa a fazer o rascunho. Tem gente que... Rascunho é aquela coisa também, né? Tem gente que coloca muita informação desorganizada no rascunho. Rascunho vira uma bagunça que não te ajuda em nada. Tem gente que acha que rascunho é perda de tempo, não coloca nada no rascunho. Gente, o rascunho é importantíssimo, desde que você saiba fazer o rascunho corretamente. Então vamos lá, você leu a proposta da banca, identificou que é uma reclamação trabalhista, só continha lá as reclamações do empregado. E você, na qualidade de advogado do empregado, deve propor a medida processual cabível na defesa dos interesses do seu cliente. Ok, você sabe que é uma reclamação trabalhista e o seu cliente é o reclamante. O que você vai fazer então? Você vai marcar as informações importantes. E quais são essas informações importantes para você marcar? Data da admissão, data da demissão, se é que ele foi demitido, a forma de demissão, jornada de trabalho e tudo que ele disser que ele não recebeu. Tudo você vai marcando. Todas as reclamações do empregado, você vai marcar no seu enunciado. E aí você vai começar a estruturar o seu rascunho. Antes de olhar na CLT, antes de procurar a fundamentação, gente, vamos organizar, tá? Essa aula também é de organização e estratégia de prova. Então vamos organizar. Eu vou explicar para vocês, é claro, o passo a passo da reclamação trabalhista, o que você faz, mas a gente ainda está no rascunho. Você leu, identificou que é uma reclamação trabalhista e agora você vai fazer o seu rascunho. O que você faz no rascunho? Você começa colocando as informações básicas de uma reclamação trabalhista. Quais são essas informações básicas? Data da admissão, data da demissão, função, salário e a forma da demissão. Ah, Marina, eu posso simplesmente marcar no enunciado ao invés de colocar, de transcrever no rascunho? Gente, vocês são livres. Moramos num país livre, pelo menos por enquanto. Você pode fazer o que você quiser. Mas eu sugiro que você anote. Sabe por quê? Na hora da prova é tanta coisa que você marcou no enunciado que às vezes na hora que você está lá tenso, você olhou e viu uma informação errada. Está marcado, você achou que era uma coisa e é outra. Então, para não acontecer isso, você coloca dessa forma no seu rascunho. Olha só. A data da admissão, aí você vai colocar. Essas informações, quando for reclamação trabalhista, você sempre vai colocar a data da admissão, a data da demissão, a função, o salário e a forma da demissão. Se não tiver, obviamente você não coloca, mas é extremamente importante você colocar aqui quando que ele foi contratado, quando que ele foi demitido, qual que era a função que ele exercia, o salário que ele recebia e a forma da demissão, se é por justa causa, sem justa causa, se ele pediu demissão. Depois que você coloca essas informações básicas da reclamação trabalhista, todas as peças vão ter umas informações que são próprias da peça. Da reclamação trabalhista são essas, tá? E faltou aqui a jornada de trabalho, que eu não sei porque ela não apareceu aqui, talvez eu tenha apagado sem querer. A jornada de trabalho. E aí você preenche com essas informações. Depois que você colocou o rascunho, você vai pensar na estrutura da petição. Antes de fazer a peça, você pensa na estrutura. Pensa comigo, não é muito mais lógico você pensar tudo o que você vai fazer para depois você chegar lá e fazer? Então, gente,
Nesse momento, você vai fazer a estrutura da reclamação trabalhista no seu rascunho. Mas o que eu falo de estrutura? É só colocar 1, endereçamento, 2, o preâmbulo, todos os itens. Alguns chamam de esqueleto da peça. Isso é importante, você precisa memorizar a estrutura de cada peça. Mas são bem parecidas, e o que eu te falei, eu vou te fazer entender o porquê de cada coisa aqui. Então, você vai fazer a estrutura da sua reclamação trabalhista, que é qual? Endereçamento, o preâmbulo, preliminar de mérito, mérito, pedidos, requerimentos finais, valor da causa, finalização. Repetindo, a gente vai passar passo a passo por cada uma dessas estruturas aqui. O que eu estou falando para você fazer é a estrutura, por quê? Por uma razão muito importante. Não só para você não esquecer da estrutura, é muito mais do que isso. Quando você coloca a estrutura da peça e você vai preenchendo com as informações e com as observações importantes, você não deixa de colocar pontos relevantes na sua peça. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo e como você vai fazer isso na sua peça. Você vai chegar lá, vai olhar para a sua estrutura, e vai pensar em cada parte dessa estrutura ainda no seu rascunho. Você vai pensar assim, endereçamento. O que pode ter de diferente no meu endereçamento? A gente vai conversar sobre endereçamento mais tarde, mas qual é a observação do endereçamento? O que é pontuado a mais no endereçamento? Se tiver o quê? A distribuição por dependência. Lembra que a reclamação trabalhista você vai distribuir, você vai endereçar para a vara do trabalho da localidade da prestação dos serviços. E a localidade da prestação de serviços, mas se houver uma distribuição por dependência, você já vai ter que mencionar essa distribuição por dependência no endereçamento. E se você não coloca no seu rascunho, muito provavelmente você corre o risco de esquecer de colocar no seu preâmbulo, no seu endereçamento, a distribuição por dependência. Então, quando você faz a estrutura da reclamação trabalhista, você vai pensando em cada ponto dessa estrutura. Por exemplo, o endereçamento. Você vai pensar, o que você vai se perguntar no endereçamento? Tem distribuição por dependência? Se tiver, você vai escrever aqui, distribuição por dependência, para na hora que for fazer a sua peça, você saber que tem uma distribuição por dependência aqui. Depois, o preâmbulo. O que pode ter de diferente no preâmbulo para você colocar aqui? Gente, preâmbulo, se for uma questão de distribuição por dependência, não, de tutela de urgência. Tutela de urgência, você vai requerer a tutela de urgência no preâmbulo, não tem? Lembra que no preâmbulo a gente vai também trabalhar o preâmbulo e com tutela de urgência. Mas no preâmbulo você não menciona o artigo vem propor, reclamação trabalhista, com fundamento no artigo 840 caput, parágrafo 1º. Quando tem tutela de urgência, você precisa mencionar essa tutela de urgência já no preâmbulo. Já no preâmbulo. Se você não coloca essa estrutura, faz o preâmbulo e depois você lembra que tem tutela de urgência, já era tutela de urgência. A pontuação lá do endereçamento você perdeu. Por isso você tem que colocar nesse momento no rascunho, na sua estrutura. Visualizou que tem algum pedido de tutela de urgência? Já no preâmbulo você vai puxar uma setinha e vai colocar a tutela de urgência. A preliminar de mérito. O que é o preliminar de mérito? A gente também vai trabalhar preliminar de mérito. Um exemplo, são causas de tramitação preferencial. Se tiver tramitação preferencial, o que vai acontecer? Essa informação não vai estar escancarada para você lá no enunciado, não. Você vai ter que ter a maldade de identificar na banca, pelo enunciado. E aí, por exemplo, quais são as questões de tramitação preferencial? Por exemplo, se o seu cliente for idoso, mas você acha que o enunciado vai dizer fulano de tal, idoso? Não vai. Ele vai falar, vai contar um caso lá, quando ele completou 70 anos, quando ele fez 65 anos, ele vai te dar dados que você conclua que o reclamante é idoso. E aí, toda vez que você chegar aqui na sua estrutura da reclamação trabalhista, você vai pensar na preliminar de mérito. Qual é a preliminar de mérito trabalhista? Questão de tramitação preferencial. Você vai me prometer que você vai olhar para a figura do seu cliente. Quem é o meu cliente? Ele é idoso? Ele é portador de doença grave? Ele é a pessoa com deficiência?
Porque até então você leu, pode ter passado batida essa informação, mas se você faz a estrutura do jeito que eu estou falando para você fazer, quando chega nessa hora você vai olhar para o seu cliente. E se tiver uma preliminar de mérito, você já vai automaticamente puxar uma setinha aqui e dizer que tem uma preliminar de mérito. No mérito, o que é o mérito? No mérito você vai elencar os pedidos, todos os pedidos, todas as reclamações do seu cliente. Mas primeiro aqui você só faz a estrutura, depois você pensa no mérito. Os pedidos você vai repetir o mérito, os pedidos do mérito, nos requerimentos finais, valor da causa e finalização da peça. No mérito pode ter alguma observação para você fazer? Não. Nos pedidos pode ter alguma observação? Não. Requerimentos finais. Tem alguma observação para você fazer em requerimentos finais? Depende. Pode ser que tenha uma distribuição por dependência, pode ser que tenha uma tutela de urgência, além das questões que você vai simplesmente reforçar. Valor da causa, gente, nunca se esqueçam do valor da causa, porque ele é pontuado. E eu já fiz recurso de um aluno que foi reprovado por 0,1 porque deixou de colocar o valor da causa. Finalização da peça. E aí, eu coloquei aqui quais são as informações. O que você vai pensar? No endereçamento, tem distribuição por dependência? Se tiver, você já puxa a setinha aqui no endereçamento para saber que você vai fazer a distribuição por dependência no seu endereçamento. No preâmbulo, tem tutela de urgência? Se tiver, você vai puxar uma setinha aqui para colocar aqui a sua tutela de urgência. Preliminar de mérito. Aí você vai pensar, tem alguma hipótese de tramitação preferencial? Se tiver, você vai puxar uma setinha e colocar. Ele é idoso, ele é uma pessoa com deficiência. Aí você vai pedir a tramitação preferencial. No mérito, como que você vai fazer aqui no mérito? No primeiro momento, você vai ler o enunciado e vai retirar do enunciado todas as reclamações do seu cliente. Tudo que ele falou que a empresa não pagou, que a empresa fazia, coloca. Depois você vai procurar na CLT. Nesse primeiro momento, você só vai elencar ali quais são as reclamações, quais são os direitos que ele diz que a empresa violou e que ele quer que a empresa seja condenada. E aí você vai fazer da seguinte forma. Vai colocar mérito, depois que você fez a estrutura da peça, você vai escrever tese de mérito. E aí vai colocar uma por uma. Vamos supor que ele falava que trabalhava 10 horas por dia sem receber horas extras. Você vai colocar horas extras. Que ele trabalhava, que ele foi transferido provisoriamente, mas não recebeu adicional de transferência. Você coloca adicional de transferência. Ele falou que não tinha intervalo intra-jornada. Você vai colocar intervalo. Tudo que ele reclamar, você vai colocando. Vai colocando. Depois que você colocou e que você terminou de fazer a estrutura da sua peça, aí sim, você vai começar a fazer a peça. Ainda não olha não se ele tem direito, não precisa olhar agora. Vamos por partes, que aí você foca só naquilo que você está fazendo. Quando chegar na tese, na peça, quando você chegar no mérito da peça, você vai olhar se o seu cliente tem ou não direito àquilo. Você vai abrir a CLT e verificar se ele faz jus àquele pedido ou não, porque muitas vezes a banca coloca pegadinhas para induzir o aluno a erro. Por exemplo, ela vai dizer, quando for uma reclamação trabalhista, que o empregador nunca recolheu o valor do INSS sobre os contratos de trabalho. Só que isso você não vai poder pedir, sabe por quê? Isso não é competência da Justiça do Trabalho. A gente vai trabalhar isso na nossa próxima aula sobre contestação. Mas não é competência da Justiça do Trabalho executar as contribuições previdenciárias dos contratos de trabalho, e sim só sobre as sentenças que proferiu, os acordos que homologar. Então, você não vai pedir. Se você pedir, você perde ponto, e aqui tenha muita atenção. Não é perfil da banca retirar ponto, descontar ponto do que você faz errado. Em algumas oportunidades, a banca já fez isso. Ela colocava de propósito teses que não era para o aluno pedir. E se o aluno pedisse, ela descontava. 0,3 tinha, até no espelho de correção, né, o valor que ela descontava. Hoje, tem muito tempo que ela não faz isso, não é perfil da banca, mas de qualquer forma você perde tempo, você perde linhas, e linhas é uma coisa
muito importante na sua peça. Nas reclamações, em todas as peças trabalhistas, você não pode se dar o luxo de perder linhas. Então, se você pede uma coisa que o seu cliente não tem direito, você não vai perder ponto. Eu acredito que não. Pelo menos isso não acontece há um bom tempo. Mas você vai perder tempo de procurar na CLT, você vai perder tempo de fundamentar, de escrever e vai perder linhas. Então, muito cuidado, porque provavelmente vai ter uma ou outra coisa que não é direito do seu cliente. Por exemplo, ele vai falar que o empregado tinha 2 filhos, um de 5 anos e outro um de 15 e um de 20. Não, de 15 e um de 20. Um de 10 e um de 15 anos. E vai dizer que ele nunca recebeu cota de salário família. Você vai pedir salário família para quem? Só para um filho, o que tem menos de 14 anos. Então você também vai precisar verificar se o seu cliente tem direito àquilo. Porque às vezes ele está reclamando de tudo, acha que tem direito a tudo, e a gente sabe que não é bem assim. Você já tem que fazer esse filtro. Você vai ter muito isso na sua vida depois que você for aprovado no OAB, mas você vai ter que fazer esse filtro. O que de fato o seu cliente tem direito e o que ele não tem direito. Mas só no momento próprio para isso. Por enquanto você vai fazer as teses de mérito. E aí depois que você fizer, só elencou aqui no seu rascunho todas as teses de mérito, né? Vou imaginar que tem aqui também um pedido de que ele foi dispensado sem justa causa e ele era portador de uma estabilidade. Você vai pedir o quê? A reintegração. Você vai pedir a reintegração. Para cada tese de mérito, a gente vai combinar outra coisa também. Você vai pensar se tem tutela de urgência. A gente vai falar da tutela de urgência daqui a pouco, né? Até para você colocar aqui no preâmbulo se tem ou não. A gente vai falar só sobre a tutela de urgência. Mas só para adiantar, o que é a tutela de urgência que você vai pensar se tem em cada pedido? O que é a tutela de urgência? É quando o seu pedido não pode esperar até o final do processo para ser concedido, senão vai perder o objeto, a parte vai ser muito prejudicada. E aí você vai olhar para cada pedido e pensar se ali você pode esperar até o final do processo ou se você já quer isso agora, sob pena de perda do objeto ou perigo de dano para a sua parte. Então você vai fazer o quê? Você vai olhar aqui, ó, primeira tese, horas extras. Horas extras, eu preciso para agora ou eu posso receber no final do processo? Eu posso receber no final do processo, né? Porque eu vou receber com juros, correção monetária, então a parte não vai ser tão prejudicada assim. Um pouco sempre vai, né? Já está ajuizando a ação, já está sendo, mas ela não vai ser tão prejudicada assim. Agora, adicional de transferência, eu preciso de tutela de urgência? Também não, né, gente? Sempre quando for valor pecuniário, sim, geralmente você pode esperar até o final do processo, quando você vai receber com juros e correção monetária. Então, nesse primeiro momento, você pode sim esperar um pouquinho. Depois, qual que é o outro que a gente colocou aqui de exemplo? Intervalo. Intervalo também, né? Você não precisa receber agora, você pode esperar a parte até o final do processo, o juiz decidir, as partes produzirem suas provas, e no final vai ser pago com juros e correção monetária. Mas o pedido de reintegração? Imagina que o enunciado narre o exemplo de um dirigente sindical que foi contratado, que foi eleito dirigente sindical e 3 meses depois que ele foi eleito dirigente sindical, a empresa demite ele sem justa causa. E aí? Você pode esperar até o final do processo, que pode durar 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 10 anos. Vai saber quanto tempo vai durar? Pode esperar esse tempo todo para ser reintegrado? Claro que não, né? Primeiro, porque até lá já acabou o período de estabilidade, né? A estabilidade é do registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato, certo? Então, se ele foi dispensado se ele foi dispensado durante a estabilidade, você quer a reintegração para agora, porque se for esperar para depois, já acabou o tempo de estabilidade, ele está lá passando fome, desempregado, sendo que a dispensa dele foi ilícita, foi ilegal, porque se ele tinha estabilidade no emprego, ele não poderia ser dispensado. A gente vai ver que a tutela de urgência, ela exige 3 requisitos: a probabilidade do direito,
o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Se todos eles estiverem presentes, você vai ter um pedido de tutela de urgência. Mas a gente vai trabalhar a tutela de urgência daqui a pouco. Aqui eu só estou te mostrando a estrutura. Você vai pensar em tese por tese, se tem ou não pedido de tutela de urgência. Que se tiver, a reintegração vai ter um pedido de tutela de urgência. Então você vai anotar a reintegração e depois a tutela. Porque o enunciado não vai te falar nada de tutela. Você que vai ter que perceber pela natureza do pedido. Certo? E aí, você fez isso no seu rascunho. Terminou essa parte do seu rascunho. O que você vai fazer? Você vai começar agora a fazer a sua peça. Rascunho já está pronto. O que você precisa colocar no rascunho trabalhista, então? Vamos voltar aqui só para você verificar melhor. Revisão. Admissão, demissão, função, salário, forma de demissão e jornada de trabalho. Essas são informações primordiais na reclamação trabalhista. Depois você vai fazer a estrutura da peça, o endereçamento, o preâmbulo, a preliminar de mérito, o mérito, e aí você vai colocar todos os pedidos, todas as teses de mérito, pedidos, requerimentos finais, valor da causa e finalização da peça. Vai pensar em cada parte dessa estrutura que a gente vai trabalhar agora, ponto por ponto, para vocês. Mas antes, a gente vai fazer um intervalo. Você clica no vídeo logo na sequência, na parte 2, para você pegar já na sequência. Não espera muito não, já vem comigo na sequência aqui.